Você sabia que o seu filho escolheu você como pai e mãe antes de reencarnar e que você aceitou esse filho para juntos evoluírem aqui nessa reencarnação? Fala, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom, pessoal, então hoje nós vamos falar sobre essa escolha que não é aleatória. Ela é muito bem pensada, planejada e muitos fatores são levados em consideração. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Bom, pessoal, para a gente entender essa questão, para a gente começar a entender, nós precisamos falar de 3 assuntos: a nossa família espiritual, o planejamento reencarnatório e a reencarnação, pois tudo isso está ligado ao tema do nosso vídeo de hoje. Sobre a família espiritual, o que será que é isso? Você tem a sua família aqui na Terra, mas a família terrena, pessoal, é constituída não apenas pelos laços biológicos, mas também pelos laços espirituais, pois muitas vezes os membros de uma família na Terra podem ter vínculos profundos e relações pré-existentes, pois geralmente os membros da família terrena fazem parte de uma mesma família espiritual. E essa família espiritual é compreendida como um grupo de espíritos que possuem afinidades, laços afetivos e objetivos em comum, muitas vezes estabelecidos ao longo de várias reencarnações. Esses espíritos podem reencarnar juntos em diferentes papéis familiares, pais, filhos, irmãos, para cumprir determinados propósitos de aprendizado e de evolução espiritual e moral. Os laços, pessoal, que unem os membros de uma família espiritual são baseados, então, em afinidades morais, intelectuais e emocionais, e são guiados por sentimentos de amor, respeito e comprometimento. Ou seja, os membros da família terrena, na verdade, fazem parte de uma mesma família espiritual, que é muito grande, muito maior do que a nossa família aqui na Terra. E essa afinidade, então, faz com que eles reencarnem juntos na mesma época, na mesma família aqui no planeta. Então, pessoal, entendida essa questão da família espiritual, entendido que os membros da família aqui da Terra já se conhecem há muito tempo, de outras reencarnações, vamos falar agora então um pouco sobre o planejamento reencarnatório. É muito importante também. Bom, então, o planejamento reencarnatório é um processo pelo qual o espírito, antes de reencarnar, realiza então um planejamento das experiências que serão vivenciadas na próxima existência terrena. O espírito, juntamente com orientação de mentores espirituais, analisa suas necessidades de evolução, suas pendências morais e os aprendizados que necessita para progredir espiritualmente. Então, com base nesses objetivos, são traçados planos para a próxima reencarnação, incluindo escolhas como o ambiente em que ele irá reencarnar, condições sociais, desafios e oportunidades que irão possibilitar o seu desenvolvimento e também a família que receberá esse espírito por filho. Então aqui nós já começamos a entender então essa questão da escolha dos filhos, quando os filhos escolhem os pais e quando os pais aceitam então esses filhos. Bom, mas esse planejamento reencarnatório, pessoal, envolve muitos aspectos, como os desafios e aprendizados,
onde serão planejadas situações e experiências que permitirão ao espírito aprender lições importantes para o seu progresso espiritual, como superar dificuldades, desenvolver virtudes específicas ou resolver situações pendentes de reencarnações passadas. Também são estabelecidas as condições de saúde, as características físicas, como já foi dito, o ambiente socioeconômico e outras circunstâncias, sempre levando em consideração a necessidade de evolução do espírito. Mas claro, pessoal, os detalhes do planejamento reencarnatório são construídos aqui, nessa atual reencarnação, pois existe o livre-arbítrio e as decisões e ações individuais durante a vida podem influenciar ou mesmo modificar os caminhos traçados anteriormente. Não há nenhum determinismo. O planejamento é feito de modo geral, mas os detalhes nós construímos aqui durante a reencarnação. Então, feito o planejamento reencarnatório, o espírito irá reencarnar. Mas o que é então a reencarnação? Caso você esteja chegando ao canal agora, ela é um processo pelo qual o espírito, após a morte do corpo físico e após um tempo na espiritualidade, retorna a uma nova existência terrena em um novo corpo físico. O espírito passa por múltiplas reencarnações, vivendo diversas experiências em corpos físicos distintos. Cada reencarnação, pessoal, oferece oportunidades para o aprimoramento moral, intelectual e espiritual, possibilitando então o aprendizado, a superação de desafios e a evolução gradual do espírito ao longo do tempo. E nós não podemos nos esquecer que a reencarnação é um processo natural e um processo justo, um processo de justiça de Deus para com seus filhos, onde o espírito tem a oportunidade de progredir, reparar erros do passado, aprender lições importantes e desenvolver virtudes ao longo de suas múltiplas vidas. E que todos entendam que a reencarnação não é apenas um ciclo de nascimento e morte, mas um processo contínuo de evolução do espírito com o objetivo final de atingir a perfeição moral, aproximando-se cada vez mais de Deus. Então, pessoal, em todo esse contexto, a família espiritual, o planejamento reencarnatório e a reencarnação, há essa escolha dos pais. O espírito irá escolher os pais e os pais aceitarão esse espírito como filho, pois a escolha dos pais pelos filhos antes do nascimento está ligada ao princípio da reencarnação e ao processo de evolução espiritual e moral também. Tudo está conectado. Essa escolha dos pais é influenciada por afinidades espirituais, necessidades de aprendizado e desenvolvimento do espírito. E os laços que unem pais e filhos não são apenas resultado do acaso, mas são fruto de um planejamento espiritual mais amplo, visando ao progresso e à evolução do espírito. Além disso, a relação entre pais e filhos pode envolver questões de resgates e débitos morais ou experiências que proporcionem, então, o aprendizado e o crescimento espiritual para ambas as partes envolvidas. E há, pessoal, várias outras questões que influenciam na escolha dos pais, que podem ser motivadas por diferentes razões, como a necessidade de conviver com determinadas influências, aprender virtudes específicas, como já foi dito, superar dificuldades, como também já foi dito, e ajudar no crescimento moral e espiritual dos pais. E eu sei que algumas pessoas podem estar pensando, mas às vezes há tantos conflitos entre pais e filhos, algumas vezes até atitudes tão ruins, de violência mesmo, mas nós precisamos entender o seguinte:
Muitas vezes, os conflitos entre pais e filhos aqui na Terra ocorrem pelo fato dos espíritos que compõem a família espiritual estarem em diferentes estágios evolutivos. E a convivência entre eles é uma oportunidade para o crescimento mútuo, através então do apoio, do aprendizado e do desenvolvimento moral e espiritual. E claro, né, pessoal, que essas diferenças podem então gerar conflitos. Agora, pode acontecer também de dois espíritos que tiveram muitos problemas em reencarnações passadas, que foram inimigos, né? Eles foram inimigos em reencarnações passadas, vamos colocar assim. Pode ser que eles reencarnem juntos na mesma família terrena para que todos esses conflitos sejam superados, mas muitas vezes não são. Lá na espiritualidade, quando nós estamos fazendo o planejamento reencarnatório, nós temos a real noção que precisamos estar juntos aqui na Terra, mas muitas vezes a influência da matéria pode fazer com que as más tendências de algumas pessoas aflorem. E aí situações de violência podem acontecer dentro da família, entre os membros da família terrena. Bom, pessoal, mas então essa escolha dos pais pelos filhos, né, nesse sentido, nós não podemos nos esquecer sempre do livre-arbítrio, que também desempenha um papel importantíssimo nesse processo. As escolhas feitas pelos espíritos antes de reencarnar não são fixas ou com determinismos, como eu já disse aqui hoje no vídeo, pois a liberdade de escolha pode influenciar e modificar o curso dos acontecimentos ao longo da vida. Mas que a gente tenha sempre em mente que a importância dos laços afetivos e da convivência harmoniosa entre os espíritos no plano espiritual ou aqui na Terra é importantíssima, pessoal, pois os relacionamentos familiares têm o propósito, têm, na verdade, um propósito maior no processo de evolução espiritual de cada indivíduo. E futuramente, pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui para vocês sobre como os pais aceitam os filhos. Mas saiba que na maioria das vezes o que une os espíritos aqui na mesma família terrena são os laços de amor e de afinidade. E esses laços não são quebrados quando os membros da família terrena desencarnam. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!